nós convidamos, conversando com a Rafa, e falou, tem um nome bom para pregar, fera. Eu perguntei, ele é crente? Falou, ele é um pastor e é crente ainda. Pastor Nino, chega aqui. O pastor tem 27 anos de ministério como pastor. Ele é uma bênção, tem conduzido a igreja lá por mais de 10 anos, né? Na Igreja Batista em Mogi. Eu não consegui gravar o nome da igreja. César de Souza, Mogi das Cruzes. Isso, César de Souza. César de Souza. Ele é professor de homilética, professor de método de estudo bíblico. Nossa, hein? Tem um monte de coisa boa, mas eu vou falar uma coisa ruim para ele, dele agora. Ele é pós em aconselhamento, psicanalista, casado com a Rosângela, pai de Felipe e Júlia, mas ele é corintiano. Isso. Ninguém é perfeito. Deus é fiel, né? Então, a gente homenageia, para vocês saberem que eu não sou um pastor que puxo a sardinha. O pessoal fica me acusando de que fico trazendo muito para o Palmeiras. Mas hoje, no aniversário do Corinthians, eu estou trazendo um corintiano para pregar aqui na igreja. Para vocês verem como a graça de Deus alcança o mais perdido de todos. Brincadeiras. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, por estar compartilhando a palavra conosco, ter separado esse tempo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do pastor Nino e que o Senhor o use agora para falar conosco, falar ao nosso coração. Que o Senhor seja conosco, derramando sua graça através dessa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Paz e bem. Olha, depois dessa apresentação, eu não sei o que eu faço. Se eu choro, se eu oro, porque não está fácil ser apresentado como corintiano ultimamente. A gente assiste os jogos do Corinthians tomando antidepressivo antes, durante e depois, porque a situação está muito feia. O pastor Rafael indicou meu nome e essa semana, quarta-feira, o pastor Ademir me ligou. Aí fizemos um contato por telefone, estava tudo bem, até ele perguntar que time que eu torcia. Quando eu falei que eu era corintiano, ele começou a repreender já. Disse que na igreja dele só prega pastores palmeirenses. E aí, por retaliação, ele tirou o bolo que seria de manhã, ele colocou no culto da noite. Porque o pastor do culto da noite é santista. E ele falou assim, vai descontaminar. Brincadeiras à parte, mas o bullying foi sério, o pastor fez bullying comigo, está fazendo até agora. Muito feliz de estar aqui, de conhecer os irmãos. Parabéns, Ibinai, 31 anos de história. Bênção do Senhor, que Deus continue abençoando. Estou muito emocionado porque no estacionamento da igreja encontrei uma pessoa, um casal, muito precioso e especial na minha vida, que é a irmã Lídia e irmão Paulo. Irmã Lídia foi minha primeira professora na classe de adolescentes e eu comecei a aprender sobre o Evangelho com ela, que me influenciou muito. E é uma alegria recebê-los aqui. Saber que o pastor Atílio Cruz Neto pregará à noite. O pastor Atílio é pastor da minha irmã mais velha. Ele batizou a minha mãe, acompanhou a minha mãe durante tanto tempo. Minha mãe faleceu há 10 anos. Foi a última vez que eu encontrei o pastor Atílio, que falou no velório da minha mãe. E eu tenho muito carinho, muita gratidão pelo pastor Atílio. Aliás, quando eu fui para o seminário, tinham grandes pregadores. Mas eu só queria ser parecido com um pregador, pastor Atílio. Até hoje ele é um modelo, um exemplo de grande pregador, por isso que à noite você não pode faltar, porque além do bolo, tem aí uma feijoada espiritual. Muito bem. A igreja completou 31 anos, 14 de agosto de 93. Vocês sabem o que estava acontecendo em 14 de agosto de 93? Além de organização dessa querida igreja, o jornal O Estado de São Paulo, 14 de agosto de 93, traz
3 manchetes na sua capa. Primeira manchete diz que há crise na economia. O diretor do Banco Central naquela época, Paulo César Ximenes, pediu demissão, porque em 93 havia uma inflação galopante. Quem era o ministro da Fazenda? Fernando Henrique Cardoso. E ele disse que não tinha um nome para indicar para a sua sucessão. Havia crise na economia. Segunda manchete no jornal Estado de São Paulo, 14 de agosto de 93, crise no futebol. Seleção brasileira estava com um clima horrível. E eles iriam jogar contra a seleção do Uruguai pelas eliminatórias pela primeira vez. Há 17 anos, o Brasil não ganhava do Uruguai, lá no mítico Estádio Centenário. E para você que está curioso, o jogo foi 1-1, ficou mais 18 anos sem ganhar. Havia crise. Carlos Alberto Parreira pediu para que as pessoas falassem que o ambiente estava bom, mas o ambiente não estava bom. E havia crise na segurança pública, era a terceira manchete do jornal. Gangues de rua aterrorizavam Brasília e diziam que no dia 15 de agosto haveria um banho de sangue na capital do Brasil. O maior assalto a carro forte da Brinks no Brasil foi realizado nesse dia. Em Campinas, roubaram 2,5 milhões de dólares. Provavelmente, uma equipe do Comando Vermelho, lá do Rio de Janeiro, fez e providenciou esse assalto. Crise. Crise na economia, crise no futebol, crise na segurança pública. 31 anos depois, a gente olha para o nosso país, e a gente olha para o mundo, e o que a gente encontra no nosso país e no mundo? Crise. A gente encontra crise política no Brasil. A gente encontra crise econômica porque a inflação está começando a se tornar um dragãozinho. A gente encontra crise na segurança. A gente tem vivido tempos de violência. Até na minha cidade, que é uma cidade pacata, em Mogi das Cruzes, São Paulo, as coisas estão começando a ficar complicadas. Nós enfrentamos crise no mundo. Há uma aflição da comunidade científica, se precavendo contra outras epidemias e uma possível pandemia de volta. Há uma crise. Quando a gente pensa em natureza, por exemplo, só em junho de 2024, foram registradas no Brasil 108 terremotos. Está certo, quase que imperceptíveis. Mas há 3 semanas atrás, houveram 3 em Goiás. Segunda-feira agora, 26 de agosto de 2024, um terremoto de magnitude 5,4 alcançou Lisboa, em Portugal. Foi o maior terremoto nos últimos 10 anos, embora só houvesse prejuízo financeiro. Crise. E a pergunta do verbo perguntar que eu quero fazer para essa igreja que faz aniversário, é que tipo de igreja? Esse mundo nosso que está em crise, esse nosso país que está em crise, que tipo de igreja a gente precisa? Que tipo de igreja as pessoas precisam buscar? Resposta. As pessoas precisam buscar uma igreja contagiante. E o que é uma igreja contagiante? Uma igreja contagiante é uma igreja envolvida e envolvente. É uma igreja que ama Jesus e os valores do seu reino. E é uma igreja que deixa um rastro de Deus impresso nas pessoas que nela congregam ou que as visitam. As pessoas saem com um rastro de Deus impresso por essa igreja, que prega os valores do reino, que vive os valores do reino. É uma igreja assim que a gente precisa em dias de crise. E é sobre essa igreja que se parece muito com a Ibinai. No pouco que eu pesquisei e no pouco que eu estou sentindo neste culto, parece muito com vocês. Muito. Mas o que é bom ainda pode ser melhor. Por isso, me ajuda, Emanuel, pode passar, eu quero conversar com você sobre marcas de uma igreja contagiante. Eu quero usar esse texto maravilhoso de Josué capítulo 20, para basear a minha fala. Josué capítulo 20, a partir do verso de número 1,
Se você está aí com o seu aplicativo, pode abrir, ou abrir a sua Bíblia, ou compartilhar, eu acho que eles vão colocar a tradução para vocês. Josué capítulo 20, a partir do verso 1, eu vou engatar a quinta marcha aqui, e vou ler esse texto que diz assim: Disse o Senhor a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como eu lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente, possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. E quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhes darão um local para morar entre eles. E caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. E assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bézer no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Marcas de uma igreja contagiante. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, no nome de Jesus, com temor e tremor, a gente lê a Tua palavra nesta manhã, para uma igreja tão bonita, para uma igreja que constrói uma história tão abençoadora, na expectativa, Pai, que esta igreja continue firme nos seus propósitos, de levar pessoas para Jesus e ver Jesus transformando essas pessoas. Obrigada porque isso já acontece há 31 anos. E pedimos ao Pai, ao contemplarmos esse texto, essa história, e a pensarmos os desafios que nós temos no nosso país, na cidade de Indaiatuba, que o Senhor possa mobilizar, através do Teu Santo Espírito, a nossa vontade, Senhor, a se inclinar diante da Tua vontade, para que sejamos ainda mais contagiantes no lugar em que o Senhor nos inseriu. Pai querido, em nome de Jesus, fala com a gente. Bondosamente pedimos isso e oramos por isso, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Manuel, pode passar para mim. Irmãos, esse texto é muito importante. Esse texto fala de uma preocupação maravilhosa do Deus a quem nós servimos, porque o Deus a quem nós servimos, Ele ama pessoas, e Ele se preocupa com as pessoas. Nesse texto, Deus está falando para Josué, estabelecer 6 cidades escolhidas, para servirem como um lugar de refúgio, de acolhimento e de proteção. Deus quer que essas cidades recebam pessoas que em algum momento da sua vida cometeram um crime, cometeram um homicídio, e isso feito involuntariamente, acidentalmente. Há um exemplo desse tipo de crime involuntário, não intencional, Deuteronômio capítulo 19, de 4 a 6, que conta uma história de 2 homens, 2 amigos, que saem e vão cortar lenha no rio, e os 2 estão com um machado, e de repente num movimento, imagine eu preciso apresentar o meu irmão Mateus Tobias, fiquem em pé, irmão Mateus, e o irmão Valdemir, são diáconos que me acompanham, olhem bem para o irmão Mateus, que é o mais alto, porque ele é o meu guarda-costa, qualquer reclamação com o sermão, você fale com ele, obrigado. Imagine que eu e o irmão Mateus estamos cortando lenha, e de repente o ferro do meu machado escapa, e atinge a cabeça do irmão Mateus, e ele cai morto na hora. Eu nunca quis matar o irmão Mateus,
Eu nunca premeditei isso. Isso foi acidental, isso foi involuntário. E como é que eu fico? Eu preciso fugir, porque naquele tempo é olho por olho, dente por dente. E mesmo um crime involuntário, acidental, ele pode ser passível de uma vingança. Por isso que o texto diz, na sua tradução de Bíblia, talvez tenha lá, vingador do sangue. Precisa fugir do vingador do sangue. Quem é o vingador do sangue? O vingador do sangue, um parente do irmão Mateus, os filhos dele. Ele tem 2 filhos, o Silas e o Jonatas. Se eu mato o irmão Mateus acidentalmente, eu preciso fugir. Porque se os filhos deles me pegarem, eles podem fazer justiça, eles podem me matar, para vingar a morte do pai dele. Deus ama pessoas. Deus se preocupa com pessoas. E Deus estabelece 6 cidades, para que essas pessoas que, como eu, tenham cometido um crime, sem intenção, sem premeditação, sejam enviados para lá. E lá, eu tenho que ser acolhido por essa cidade, e eu só posso sair de lá quando a data do meu julgamento estiver decidida. Porque se eu sair da cidade e o vingador do sangue me pegar, ele vai me matar e a minha família não tem direito a recorrer. Eu só posso sair de lá quando o julgamento for marcado, ou como o sumo sacerdote da região vier a falecer. Se o sumo sacerdote viesse a falecer, no tempo do meu crime, a morte do sumo sacerdote me concedia um perdão, um salvo-conduto, e eu poderia voltar para conviver com a minha família, para conviver na minha cidade, com os meus afazeres, isento da vingança do vingador de sangue. Preste atenção ali para mim, o que esse texto tem a ver com essa igreja que faz aniversário? Guardadas as devidas proporções, Jesus sonhou com uma igreja que pudesse ser uma comunidade que dá proteção e refúgio aos pecadores. Jesus sonhou com uma igreja que pudesse abraçar e acolher pessoas, libertando essas pessoas de uma mancha na sua vida, uma culpa, uma marca que tenha ficado por conta do pecado, e que nesse lugar de proteção, essas pessoas sejam tratadas pela palavra de Deus, e sejam recuperadas e transformadas novamente. Nós temos um Deus que se preocupou com gente que acidentalmente mataria alguém, e ficaria à mercê de um vingador de sangue, e Ele quer abrigar essas pessoas, guardadas as devidas proporções. A igreja do Senhor Jesus precisa ser uma cidade de refúgio, uma comunidade que acolhe, que abriga, que cuida, que trata as pessoas, e que é um instrumento de cura da parte de Deus, na vida de todos os seus membros e de todos os visitantes, que o Senhor vai trazer para esta igreja. Nós precisamos nos transformar numa comunidade que fornece amparo, abrigo, proteção, acolhimento, e fazendo isso, sendo ministrados por uma palavra que transforma, que cura, que muda. A gente vê essas pessoas tendo uma vida completamente restaurada e transformada. Uma igreja contagiante é uma igreja que abriga pessoas, que acolhe pessoas, que protege pessoas, e é um instrumento de Deus para a transformação de vidas. Quais são as marcas dessa igreja? Dessa igreja que é contagiante, que funciona como uma espécie de cidade de refúgio. Eu quero compartilhar 3 marcas com vocês. Primeira marca é essa que o Manuel vai colocar para nós. Uma igreja contagiante, ela acolhe pecadores com compaixão. Sabe, irmãos, eu fico pensando, imaginando aqueles homicidas não intencionais sendo recebidos numa cidade de refúgio.
texto diz que eles precisariam se apresentar à porta da cidade, que era o lugar onde as pessoas tomavam decisões com as autoridades da cidade. Na porta da cidade se reuniriam as autoridades da cidade e o sacerdote da cidade. Essas pessoas precisariam contar o que aconteceu. Olha, eu estava num rio e um movimento que eu fiz com muita força, escapou, o ferro bateu na cabeça do meu melhor amigo e ele morreu. Eu preciso falar, confessar o meu pecado, o meu crime involuntário, e eu preciso ser acolhido por essas pessoas. Imagine como está uma pessoa que cometeu um homicídio não voluntário, não premeditado, está cheio de culpa, está cheio de autodesprezo, está com raiva de si mesmo, está vivendo sob uma forte tensão emocional. E essas pessoas, gente, elas existem. Não apenas essas que cometem crimes involuntários ou voluntariamente. Há pessoas que estão na cidade de Indaiatuba, que se parecem com essas pessoas que são abrigadas numa cidade de refúgio no Antigo Testamento. Pessoas que vêm emocionalmente arrebentadas, arrasadas. Há pessoas que vêm procurar as nossas igrejas, que investiram tudo numa filosofia de vida materialista, deram o melhor do seu tempo por trabalho, com uma intenção boa, cuidar da sua família, fornecer sustento para a sua família, cuidar dos seus filhos, dar uma boa educação para eles, ensinar para eles qual é o caminho que se chega em Harvard. O problema é que o materialismo nos ilude e nos escraviza. Eu ouvi recentemente de uma pessoa que chegou na igreja agora, que tinha essa filosofia: o dinheiro um fim em si mesmo, eu preciso ganhar dinheiro, o mundo gira em torno de dinheiro, e que trabalhava 14, 15 horas por dia, para dar o melhor para a sua família, mas ele perdeu a sua família, ele não acompanhou o crescimento dos seus filhos, ele não cuidou da sua esposa, o trabalho era a coisa mais importante, ele perdeu a família, porque cometeu um erro de planejamento estratégico, viveu em função do dinheiro. Essa pessoa está arrasada emocionalmente. O que ela precisa? Ela precisa de uma igreja contagiante, que abriga, que acolhe, que restaura, que redireciona, que orienta. Há quantas pessoas aqui em Indaiatuba que talvez emocionalmente estejam desfalecidas, porque foram arrasadas, vítimas de um abuso sexual, por exemplo, vítimas de um trauma, de um assalto, de um latrocínio. Como essas pessoas chegam nas nossas igrejas? Chegam machucadas, e é numa igreja contagiante, que elas precisam ser acolhidas, porque uma igreja contagiante acolhe pecadores com compaixão. Eu queria ler esse texto de Hebreus capítulo 4, eu vou ler aqui, obrigado, 14 a 16, visto portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entende as nossas fraquezas. Irmãos, por que uma igreja precisa ser uma comunidade que acolhe pecadores com compaixão? Porque nós temos um Deus, Jesus de Nazaré, que se compadece nas nossas fraquezas, que sabe o que é ser humano no chão da vida, e embora ele nunca tenha pecado, ele sabe das tentações, das privações, que o ser humano vive no chão da vida. É por isso que uma igreja precisa abrigar pessoas, acolher pessoas, não importa as suas histórias. Sabe, irmãos, eu fico olhando aqui para a irmã Lídia,
E eu lembro quando eu comecei a ir na igreja. Eu lembro do adolescente que eu era. Um adolescente aparentemente tranquilo, do lado de fora, externo, mas por dentro abrigava muita raiva, muita ira. Eu perdi meu pai com 10 anos de câncer, e eu nunca aceitei isso, eu sempre fui revoltado com isso. Tive uma relação muito difícil na minha família, uma relação de ódio com uma irmã que quis mandar em mim. Foi assim que eu fui para a igreja. Foi assim que eu comecei a ouvir sobre o Evangelho. E foi assim que Jesus começou a tratar as minhas feridas. Eu não me recordo de ter dado um abraço na minha mãe antes dos 18 anos. Porque a gente não cresceu com afetuosidade e afetividade física. A gente não cresceu. Bolo de aniversário, eu acho que eu tive quando eu fiz uns 5 anos de idade. O Evangelho mudou a minha vida. Fez uma mudança gradativa. Mudou a minha vida porque eu encontrei Jesus numa igreja que me acolheu. Apesar de quem eu era. Para ajudar na minha transformação. Para ser quem Jesus gostaria que eu fosse. Martin Luther King tem uma frase muito bonita. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou quem eu deveria ser ainda. Mas graças a Deus, eu já não sou quem eu era. Sabe por quê? Porque Jesus trata pessoas numa igreja contagiante e transforma a vida dessas pessoas. Eu vou batizar no final do ano uma ex-garota de programa na minha igreja. É a segunda que Jesus está trazendo. A igreja nem imagina isso. Porque essas pessoas estão tendo uma transformação tão radical. Tão radical. E elas sempre dizem, pastor, o Evangelho de Jesus transforma realmente a vida das pessoas. Irmãos, nós precisamos acolher pecadores. E olha, os pecadores às vezes não vêm tão afetados assim, marginalizados. Os pecadores às vezes, eles andam de carro, último modelo importado, carro blindado, tem muito dinheiro, tem muitos títulos na parede do escritório, mas são pessoas áridas na alma. Essas pessoas precisam ser acolhidas. A gente precisa ter compaixão. Porque essas pessoas, elas decidem se elas permanecem na igreja que elas estão visitando, não é quando a equipe de louvor começa a cantar, nem quando o pastor começa a pregar. É quando ele entra, e ele recebe um abraço, um sorriso, e quando ele recebe um seja bem-vindo, há lugar para você aqui nesta comunidade. Há uma frase, pode passar, Emanuel, que eu quero pensar com você. Igreja não é o lugar de pessoas perfeitas. Igreja é o lugar de pessoas em transformação. Nós não somos quem nós deveríamos ser ainda. Psicologia diz que a gente tem que buscar a nossa melhor versão de nós mesmos, mas a teologia nos ensina que a melhor versão de nós mesmos já existe, e ela está na pessoa de Jesus. Preciso me parecer com Jesus, preciso almejar ter os valores de Jesus, o caráter de Jesus, e quando isso acontece, a melhor versão de nós mesmos, ela desabrocha. O Deus que começou a boa obra, Filipenses 1,6, Ele ainda não terminou, então há esperança. Há esperança de alguns corintianos, quem sabe, evoluírem. Há esperança. Há esperança, porque há um Deus que ama pecadores com a sua compaixão. Segunda virtude, pode passar, Emanuel. Segunda virtude importante, uma igreja contagiante, ela possui comunhão e solidariedade. Comunhão e solidariedade. Ah, irmãos, imagine você ser um homicida
não intencional, você tirou a vida de uma pessoa que você não queria, inclusive uma pessoa que você amava. Agora você vai para uma cidade de refúgio, uma cidade distante de onde você mora. Vocês viram os extremos dessas 6 cidades. Você tinha que sair de onde você estava, ir para um outro lugar que você não conhece ninguém. Você tem que ir na porta da cidade confessar o seu crime, a sua falha, o seu erro. E ali, o sacerdote e as autoridades da cidade diziam assim: seja bem-vindo no nosso meio. Aqui há um lugar de proteção para você. E eles davam um abraço, e essa pessoa era inserida numa cidade de refúgio no Antigo Testamento. Acolhimento, carinho, afeto. Eu entrei na Ibinai, já me senti em casa. O voluntário do estacionamento já abriu um largo sorriso e disse: sejam bem-vindos. Aí recebeu um sorriso do irmão Paulo, o dia já estava ganho. Entrei aqui, atrapalhei a foto dos adolescentes, 1000 perdões, desculpa. O irmão que estava na cantina já abriu um sorriso: seja bem-vindo. É a primeira vez que você está aqui, é a primeira vez, já me deu um abraço. Acolhimento. Uma igreja contagiante tem o que a Ibinai tem, de sobra. Comunhão. As pessoas são notadas. Um visitante não pode sair de uma igreja contagiante sem ser visto. As pessoas não podem ser invisíveis no nosso meio. E antes do pessoal da introdução nos recepcionar, quem a gente encontra vindo para cá, a gente já dá um abraço, a gente se identifica. O povo de Deus é um povo que é hospitaleiro, que não tem medo de pagar mico. É a primeira vez que você está aqui? Não, eu já sou membro. Vai acontecer sempre. Mas é melhor acontecer isso, porque do mico você já abre um sorriso, já pergunta o nome da pessoa, já dá um abraço, do que ser uma pessoa que está vindo pela primeira vez, e a gente em dúvida se é um membro da igreja ou não, a gente não fala com ele. A gente precisa ter acolhimento. Como o pastor Ademir me lembra o pastor Atílio também. Jeito sereno, calmo, mas fala, já abre aquele sorriso, a gente até, mesmo corintiano, se sente amado por ele. A esposa do pastor Ademir, ela passou na fila da simpatia 5 vezes, então não vale falar dela. Sabe, irmãos, eu quero dizer com tudo isso, que nós precisamos almejar ter comunhão. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, Romanos capítulo 15, verso 2, na tradução, nova versão transformadora: devemos agradar ao próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Que desafio! Eu preciso edificar os meus irmãos, esse é o meu alvo, diz Paulo. Eu preciso ser uma bênção na vida das pessoas. Talvez eu só vá ver vocês aqui, antes do nosso reencontro na eternidade hoje. A minha passagem pela vida de vocês precisa ter como meu objetivo edificar a vida de vocês. E isso, irmãos, é um compromisso de uma igreja contagiante. Preste atenção, olhe para mim. A comunidade de fé Ibinai é uma comunidade contagiante. Você está dando a sua parcela de contribuição para essa igreja ser uma igreja que tem comunhão, amizade, entrosamento. A grandeza espiritual de uma igreja, ela se faz a partir da grandeza espiritual de cada um dos seus membros. Nós temos uma parcela de responsabilidade na construção de uma igreja que tem comunhão e que tem solidariedade. A gente precisa pensar nisso. Devemos e podemos nos importar mais uns com os outros, fazer mais uns pelos outros, porque nós não somos só companheiros de eternidade, nós somos irmãos em Cristo. Nosso objetivo é ser uma bênção, edificando o irmão, o nosso irmão em Cristo.
a gente precisa se comprometer com isso. Finalmente, terceira marca de uma igreja contagiante, Emanuel, pode passar, obrigado. Uma igreja contagiante é apaixonada pela proclamação do Evangelho. Uma igreja contagiante, ela é apaixonada pela proclamação do Evangelho. A gente precisa olhar para esse texto do Antigo Testamento sob a ótica da cruz de Jesus, sob a ótica do Novo Testamento. Tem algumas similaridades muito importantes, muito importantes. E quando a gente compara uma cidade de refúgio com a obra de Cristo, fica mais fácil e mais evidente. Numa cidade de refúgio, um homicida involuntário encontra o quê? Proteção, cuidado. A Bíblia nos ensina que só em Jesus de Nazaré, através da sua obra na cruz, a gente encontra proteção e cuidado. Segunda similaridade importante, o homicida involuntário só pode sair de uma cidade de refúgio em duas circunstâncias. Primeira, quando der o dia do julgamento. Segundo, quando o sumo sacerdote vier a morrer. Se o sumo sacerdote vier a morrer, a sua dívida com aquele homicídio involuntário, ela é rasgada. Você pode voltar para casa porque você recebeu uma anistia. Você foi anistiado. A Bíblia nos ensina que é através da obra de Jesus na cruz, Colossenses capítulo 3, 2, versos 14, 15, diz que por causa da obra de Jesus, que tem o sumo sacerdote, que morre, e por causa da sua morte nós temos o perdão dos nossos pecados, os nossos boletos de dívida, eles são cancelados, e agora a gente tem liberdade. E é muito bacana a gente pensar que Jesus é o nosso refúgio verdadeiro. E esse Jesus que é o nosso refúgio verdadeiro, ele precisa ser, e ele deseja ser, o refúgio verdadeiro de muitas outras pessoas em Indaiatuba, em São Paulo e no mundo. E como isso vai acontecer? Quando essa igreja contagiante, quando os seus membros tiverem um comprometimento em proclamar o Evangelho. Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como as pessoas que estão longe de Jesus, mergulhadas nos seus traumas, nos seus erros, nas suas falhas, quando é que elas vão obter descanso? Quando a gente apontar para elas o endereço do descanso, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É interessante que a história diz que cada uma dessas 6 cidades de refúgio, elas tinham que ter uma característica muito importante. A estrada que chega a essa cidade, ela tem que ser uma estrada em linha reta. Ela não pode ter declive. Não pode ter subida. Não pode ter descida. Por quê? Porque se o vingador de sangue pegar você, na hora que você estiver subindo, esgoelado, ele vai te matar. Então tem que ser uma estrada reta. Quanto mais rápido você for para essa cidade, mais longe você estará do vingador de sangue. Segunda característica de uma cidade de refúgio, ela tem que ter essa estrada em linha reta, e ela tem que ter sinalização. Refúgio, siga em frente. Refúgio, siga em frente. Sabe, irmãos, como é que as pessoas que ainda não descobriram que Jesus é o seu refúgio verdadeiro, descobrirão isso? Quando eu e você, no nosso dia a dia, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, quando eu e você sinalizarmos que o descanso verdadeiro está em Jesus. E como a gente sinaliza? Vivendo o Evangelho de Jesus na nossa vida. Encarnando as boas notícias do Evangelho na nossa vida. Dando um bom testemunho.
Pergunta: para quantas pessoas nós falamos de Jesus esse ano? Intencionalmente, com o desejo de trazê-los na Ibinai, para que eles sejam alcançados e transformados com a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas nos procuram no nosso ambiente de trabalho e dizem assim: você tem uma coisa diferente, você tem uma paz, na hora do estresse, na reunião da empresa, você está sempre calmo, qual é o seu segredo? E aí a gente diz: o meu segredo é Jesus de Nazaré. O trabalhar do Espírito Santo produz domínio próprio na minha vida, então eu procuro sempre me conter nessas reuniões, me conter. Quando tem alguém que fala mal do Corinthians, eu me contenho para não revidar, porque o Espírito Santo me dá domínio próprio. Nosso testemunho aponta para o refúgio verdadeiro, que é Cristo. Essa semana eu estava brincando com a minha esposa. Nas minhas folgas eu atendo como psicanalista. E eu comecei a atender um empresário, um jovem empresário. Depois de um ano, ele não sabe que eu sou pastor, ele não sabe que eu sou evangélico. Mas depois de um ano ele disse assim: puxa, olha, as conversas me ajudaram bastante, eu entendo que eu posso caminhar. E eu falei: sim, você já pode caminhar sozinho. E aí eu vou dar um abraço nele, a última consulta. Aí ele olha para mim e diz assim: pois é, você é pastor da Igreja Batista de César de Souza? Eu olho para ele: sim, há 10 anos. Pois é, eu descobri isso. Procurei seu nome, achei no Instagram, e estou lendo todas as suas postagens. Você pode me dar o endereço da sua igreja? Aí deu o endereço da minha igreja. O irmão Mateus sabe quem é. Ele tem frequentado já há 1 mês. E aí eu brinquei para minha esposa assim: eu sou um péssimo psicanalista. Perdi o paciente. Falei: mas tem uma alma que está aí. Brincando com ela, logicamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguma coisa ele deve ter visto, né? Puxa vida. Ele nunca falou que era pastor. Ele nunca abriu a Bíblia e disse um texto. Mas tudo que ele está falando, para mim, tem uma base no Evangelho de Jesus ainda. Não sei o que vai dar. Mas eu sei que quando a gente está exposto numa igreja que se compromete em proclamar o Evangelho, em alguma hora ele vai se render aos pés de Jesus, o nosso Senhor, e é isso que conta. Pode passar, Emanuel, como é que eu termino essa palavra, meus irmãos? Preciso fazer algumas perguntas do verbo perguntar para você que é membro da Ibinai. Acolhimento de pecadores com compaixão existe aqui na nossa igreja? Se aparece um pecador arrebentado emocionalmente, aquele vai ter compaixão, ele vai sentar perto de você, você vai dar um abraço nele, mesmo sabendo que ele não é quem você gostaria que ele fosse. Aqui na Ibinai, a comunhão e a solidariedade envolvente, a gente se sente bem nessa igreja? Você gosta de trazer um convidado aqui nessa igreja porque sabe que esse ambiente aqui é curador? Amém. E a paixão por evangelizar, por proclamar o Evangelho em Indaiatuba, em São Paulo, no Brasil e no mundo, nesta comunidade, a gente tem esse compromisso. E a pergunta mais importante do verbo perguntar é essa daqui: como é que você, membro da Ibinai, pode ajudar esta igreja que completa 31 anos a se manter como ela está e melhorando, sendo uma igreja ainda mais contagiante? Porque o que eu digo lá na minha igreja
é que o que é bom pode ser melhor. Há 31 anos a Ibinai faz diferença na vida das pessoas. Se Jesus não voltar antes, que venham mais 30 anos aqui nessa comunidade, sendo contagiantes, fazendo a diferença. Mas acredite, essa tarefa não é uma tarefa só do pastor Ademir e da sua liderança. Essa tarefa é de cada membro dessa comunidade. A grandeza espiritual de uma igreja se faz a partir da grandeza espiritual de cada membro. Você está acolhendo bem? Está recebendo as pessoas com um abraço, com um sorriso? Psicologia diz que a gente precisa dar 4 abraços por dia, receber 4 abraços por dia. Eu acho que depois da pandemia a gente precisa dar 8 e receber 8. A gente se abraça. Às vezes um abraço é tudo que uma pessoa está precisando. Inclusive alguém que já é membro da igreja. Só Deus sabe como você está aqui nesta manhã. Às vezes sorrindo por fora, por dentro um coração chorando, agonizando. E às vezes um abraço de um irmão que diz assim: irmão, que Deus te abençoe. Isso pode mudar uma história. Isso é compromisso meu, seu, como membros da igreja. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vou convidar o pastor Rafael para vir aqui. Ele está com a princesinha ali. Graças a Deus, a cara da mãe. Deus é bom, Deus é bom. Ela está de verde, o pastor Ademir pediu para que ela viesse de verde, mas é um bullying eterno. Queridos, vamos orar, vamos pedir para Deus continuar abençoando a Ibinai, ministério do querido pastor Ademir. Obrigado por essa oportunidade, muito bom estar com vocês. Te louvamos, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Minha oração é para que essa palavra germine e frutifique na nossa vida e que transborde também na vida de outros, dos de perto e os de longe. Que a nossa igreja continue sendo a sua voz profética nessa cidade, o seu braço sacerdotal nessa cidade e também o teu governo nessa cidade. Que por meio da nossa vida a gente consiga e possa impactar essa cidade e curar, pelo poder do Espírito Santo, as feridas em que o pecado tem causado na vida de muitos. O que é bom ainda pode ser melhor. Aquela obra que o Senhor começou em nós, eu oro para que o Senhor continue realizando em nós e nos capacitando para sermos mais parecidos com Jesus e pessoas agentes que transformem outras pessoas por meio do Teu Espírito Santo, para que elas sejam mais parecidas com Jesus. Essa é a nossa oração, assim fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.